boa tarde, com um pouquinho de atraso aqui, um pouquinho, são 19 minutos de atraso. Ah, então, estou fazendo um curso no canal Paz e Bem, depois é replicado na TV 247, que é, então, um curso sobre canudos, né? A aula de hoje era para ser 40 minutos, ela teve 1h15, 1h20, né, de aula. Formação cotidiana, aniquilamento do Belo Monte de Conselheiro, né? O canal Paz e Bem é um canal dirigido pelo Mauro Lopes, né, um dos editores do Brasil 247, né? E a aula é feita, então, pelo professor Pedro Lima Vasconcelos, da UFAL. Tenho me debruçado um pouco sobre isso, né? O processo formativo de compreender um pouco a história brasileira, enfim, eternamente estudando, né? Agora não mais na graduação, mas eternamente estudando, né? Mas, pois bem, como eu tinha prometido, né? Hoje vem um pouco na canela, né? Até chamo essa conversa de hoje de chutando as portas da hipocrisia. E a gente não pode se começar o dia de hoje, né? E se furtar de falar sem parecer carniceiro, né? E sem parecer também hipócrita, no caso, e falar do acidente de Brumadinho, né? A cidade de Minas Gerais, em que uma barragem de, de detritos, né? De sedimentos que sobram do processo de mineração da empresa Vale se rompeu. As informações hoje à tarde já são de 60 mortos, e a tendência é que os desaparecidos, né? Que os desaparecidos, infelizmente, né? Que é em torno de 300 desaparecidos, a tendência é que essas pessoas não sejam mais encontradas com vida, né? Então, uma fatalidade gigantesca, né? E um crime, né? Um crime, primeiro um crime de lesa pátria, né? E segundo um crime contra a humanidade, sob os vários aspectos, né? Primeiro considerando, então, que eu quero evitar. Começando aqui o Juliano, boa tarde, Juliano Pesato, sempre acompanhando aqui o nosso diálogo, a nossa conversa, né? Eu não quero entrar no aspecto de politizar o acidente de Brumadinho, não, mas não há como você descaracterizar aspectos da política, né, nesse acidente, tá? Então, primeiro que eu não quero fazer nem o debate raso que os bolsonaristas fazem contra aquele decreto da Dilma, da presidente Dilma, né, Dilma Rousseff, que escreve sobre um acidente, sobre um desastre, o decreto está escrito alguma coisa, um desastre ambiental, né, como se a presidente Dilma estivesse relegando o acidente de Mariana lá em 2015 como de fato um crime, né, o acidente enquanto negligência, né, da empresa Vale, né, no Rio Doce, lá em Mariana, há 4 anos, né? Não dá bem 4 anos, né? Uns 3 anos e alguns meses, né? Na verdade, o decreto ele visava a liberação do FGTS, uma maneira de você acelerar o processo de liberação do FGTS para as famílias que já estavam na desgraça, né? Naquele episódio, 19 pessoas morreram, né? Então, nesse de Brumadinho, você supera em muito mais. Então, só para considerar alguns elementos da geografia, primeiro, né? Minas Gerais, como o nome já diz, o estado, não é? É um estado que tem na mineração um aspecto histórico, não é? Um aspecto fundante, né, inclusive, do nome do seu estado, né, que vem lá com a mineração de ouro e outros minérios no século XVIII, especificamente, né, em que você, naquele contexto, fez surgir cidades como Mariana, como Sabará, como Tiradentes, né, como Vila Rica, que é onde Tiradentes acabou sendo enforcado, hoje chama Ouro Preto, né, que é a parte histórica, né, de Minas Gerais. Tá? Depois disso, né, no governo Vargas, no Getúlio Vargas, foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, que é em Minas Gerais, especificamente na região do quadrilátero ferífero, né, inicialmente, né, que é ali Patinga,
ali a região de Itabira, né, enfim, que você tem um processo de mineração de ferro, né, constituído. Aqui o André Luca também, boa tarde para o André. Tá? Pois bem, a Companhia Vale do Rio Doce era uma empresa estatal, né, pensada do ponto de vista da mineração, né, e articulada, né, com outras indústrias de base que o governo Vargas, na lógica nacional desenvolvimentista, pensou lá na década de 40 e 50, né, que é a constituição da Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, em Volta Redonda, no Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro. Tá? Que é você fazer o país passar a industrializar, né, o minério de ferro. Tá? Além de extrair, né, exportar in natura, mas também industrializar, beneficiar, transformar o minério bruto, né, em estruturas, digamos, de ferro e aço, né, e isso se chama indústria de base, né, nesse sentido. Pois bem, na década, então, agora não me recordo exatamente, acho que a Vale do Rio Doce foi fundada em 1946, não é? E na década de 90, na onda da privataria do governo FHC, a empresa Vale do Rio Doce ela foi privatizada, ela foi vendida, né, por cerca de 3 bilhões e algo em torno disso, né, 3 bilhões e uns quebrados aí, um valor extremamente baixo para a quantidade de minério de ferro que tem no subsolo brasileiro. Esse é um debate que a gente precisa fazer. É um debate que eu, enquanto militante do campo da esquerda, farei, né? De que o Estado precisa assumir setores estratégicos. Setores estratégicos, a educação, ela precisa ser pública, a saúde precisa ser pública, porque ela precisa atender uma gama muito grande de pessoas. A segurança precisa ser pública. Até agora, quando você tem o atendimento à tragédia, os bombeiros são uma estrutura pública, né? Pois eu vou retomar essa reflexão. O transporte, grosso modo, ele deveria avançar, digamos, do ponto de vista, inclusive, das concessões que são feitas para empresas privadas, né? Porque se você quiser fazer o transporte público de fato ser de melhor qualidade, eu compreendo que nós precisaríamos do poder público, né? Respondendo diretamente, né? Pelo transporte coletivo, por exemplo, urbano, né? E todas as dificuldades. E eu não tenho nenhuma dúvida de que os setores estratégicos, não é, dos recursos naturais, eles precisam ser estatais, eles precisam ser assumidos pelo Estado, como é o caso do petróleo, como é o caso da energia, né? Como é o caso da própria questão da água, né? Quanto recurso natural, e, obviamente, a mineração também. Voltando agora ao governo FHC, né? O processo de privatização, né? Ele entregou uma quantidade de riquezas que se pagou muito rapidamente, né? Hoje a Vale, havia alguns anos que ela já valia 170 bilhões, né? E foi vendida por 3 bilhões. Então, assim, foi um processo de achaque do patrimônio nacional travestido no discurso de privatização, tá? E quando ela era estatal, quando a Vale foi estatal, e aí, como eu disse, eu não quero politizar a tragédia, porque quem perdeu os seus familiares não quer saber muito disso, não é? E é uma tragédia de grandes proporções. Mas a reflexão ela precisa ser feita, porque uma empresa privada ela almeja o lucro. Não importa se vai estourar a barragem. O que importa é que é o seguinte, que você vai extrair minério e que você vai minimizar os custos, né? Os custos no processo de contenção, no efeito colateral que isso possa acontecer. Inclusive algumas multas, tá? E aí, então, tanto não estou colocando, digamos, a culpa, não estou fulanizando uma culpa, não é? O acidente de Mariana, né? O Rio Doce, né? Ele corre no sentido leste, vai desaguar então no Oceano Atlântico, no Espírito Santo, ocorreu no governo Dilma. Mas as concessões feitas, elas vinham do governo Aécio, do governo Anastasia, né? Que antecediam, digamos, o governo que assumiu em Minas Gerais, que era o governo do Fernando Pimentel, do PT. Que, na minha opinião, também comete uma série de vacilos do ponto de vista, e aqui não vou ficar passando pano, do ponto de vista de um processo de certa forma, mesmo após o acidente, de certo desleixo, né, do ponto de vista de
você fazer um processo de uma vistoria muito profunda, né, na segurança das barragens, das muitas barragens que existem em Minas Gerais, como eu disse, né, é um estado que tem uma tradição do ponto de vista da mineração. E também, por isso que eu não passo pano nessa questão. Eu já defendi, por exemplo, Fernando Pimentel, do bloqueio econômico que ele sofreu do presidente golpista, né, do Temer. Tá? E o recurso agora foi liberado pelo Toffoli, né, no STF, né, o bloqueio que o judiciário e o governo Temer fizeram com Minas Gerais e que causaram um problema financeiro gigantesco, né, e que o fizeram perder as eleições também. Mas não vou passar plano, né, nesta certa negligência que ele se portou, o governo de Minas, né, com a empresa Vale. Né? Mas também não posso passar o pano, né? O Alex aqui está dizendo, né? Boa tarde para ti também, Alex. Também não vou passar pano para nenhum tipo de postura, né? Que, por exemplo, que usa a rede social para espalhar fake news contra a presidente Dilma, né? E também não vou acusar o governo que agora assumiu, o Bolsonaro, né? Ele não tem uma culpa deliberada, digamos assim, pelo acidente, pelo crime, no caso. A culpa é da empresa Vale, ela que precisa assumir isso. E a gente acha que talvez é um bom contexto para assumir o debate da estatização, da reestatização da Vale, né, enquanto patrimônio nacional. Tá? Mas eu não posso deixar de apontar que tanto o presidente Bolsonaro como o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né, eles têm uma ideia negativa do IBAMA enquanto entidade fiscalizadora. Né? Inclusive, o Bolsonaro fala que eles eram muito xiitas nas cobranças ambientais e que seus ambientalistas não gostaram da indicação do Ricardo Salles, um sujeito que tem ligação com as mineradoras, né? Inclusive condenado por crime ambiental, né? Ele tinha feito uma boa decisão. Né? Então, essa reflexão ela precisa ser feita. E, obviamente, que primeiro, boa tarde aqui para o Marciano, né? E para todas as pessoas que estão entrando e assistindo. Na verdade, assim, a primeira coisa é a gente precisa se solidarizar, né, com os nossos irmãos mineiros, né, com essa tragédia de proporções gigantescas. Né? O Rio Paraupeba, ele é um afluente do Rio São Francisco, então ele faz um sentido de curso, no caso, diferente do Rio Doce, que vai no sentido do Oceano Atlântico. Né? A foz do Rio Paraupeba fica na represa de Três Marias, que é já numa porção mais ao norte do estado de Minas. Então, ele corre no sentido noroeste, digamos assim, enquanto leito. Então, um desastre do ponto de vista ambiental, um desastre do ponto de vista das vidas e perdidas, né? E obviamente que também patrimônio, né? A gente lamenta primeiro as vidas, mas também o patrimônio das pessoas, né? Que vão precisar reconstruir. As famílias que ficaram, né, e perderam entes queridos, elas vão ter que reconstruir essa vida, né? A segunda, e aí que eu dou um chute na hipocrisia, é essa coisa patética do exército israelense estar vindo para cá. Que coisa patética. Isso sim é tripudiar e fazer política de baixo nível em cima do cadáver das pessoas. Olha só, agora estou vendo na Folha de São Paulo que os bombeiros disseram que os equipamentos que eles trouxeram não são adequados para esse tipo de resgate. A outra questão, eu vejo no Estadão, é que o sujeito lá, o ministro da Defesa, portanto, o general, né, ali do Bolsonaro, disse que não liberou o Exército Brasileiro porque não foi pedido pelo governador de Minas. Segundo o governador de Minas, não tinha espaço para as manobras. Mas então, o que é que o Exército Israelense está fazendo aí? Tipo, isso me machuca mais, sinto muito pelas mortes, e que bom que eles se prontificassem para ajudar. Mas o que estão fazendo é proselitismo ideológico de baixo nível, de um exército que é marcado por extermínio de palestinos, de comunidades palestinas, né? E aqui eu não estou fazendo um discurso antissemitista, né? Não venho com essa interpretação, tá? Sou um antinazista ao extremo, né?
E sei quanto que o povo judeu sofreu, né, do ponto de vista persecutório, em vários contextos na Europa. Mas também sei que o Estado de Israel, enquanto potência bélica, ele é extremamente agressivo com os palestinos, né, e principalmente o Benjamin Netanyahu, né? O presidente quer fazer essa parceria, né? E parece que correu tudo bem com ele na cirurgia hoje, até estava esquecendo desse detalhe, né? Aqui a gente também se solidariza com a recuperação do presidente fascista, no caso, muito embora ele não tenha esse valor pela vida, né? Quando desejou a morte da Dilma, por exemplo, né? E como também os seguidores deles não têm, né? Hoje, por exemplo, eu não vi as pessoas de esquerda dizendo que o presidente tinha que fazer uma cirurgia no SUS, né? Eu não acho que o presidente tem que fazer a cirurgia no SUS, né? Tem a questão da figura do presidente exige um cuidado, e não estou dizendo que o SUS não teria esse cuidado, mas existe uma questão de segurança de Estado, né, que precisa ser tratada enquanto figura do presidente, mesmo que seja esse boçal que foi eleito presidente. Tá? Mas essa é a primeira reflexão. Né? Eu lamento, no fundo do coração, machuca, né, o coração da gente ver primeiras vidas. Né? É um desespero gigantesco, né? Os trabalhadores e a Vale agora querendo tirar o corpo fora, dizer que a diretoria da Vale não tem responsabilidade com isso. Mas que é isso, tio? Que manobra jurídica que vão se movimentar aí? Se bem que eu não duvido de nada, né? Porque o Poder Judiciário brasileiro está extremamente atrelado aos interesses econômicos, né? Desta agenda privatista, entreguista, né? Que está no governo federal, né? E que tem um cretino como o juiz Moro de ministro da Justiça. O juiz Moro hoje está sendo enquadrado pelo Renan Calheiros. Olha só, olha que ponto chegamos. Eu aqui concordando com o Renan Calheiros. Cadê o ministro da Justiça para botar na cadeia esses diretores da Vale? Foi isso que o Renan Calheiros escreveu no Twitter. Olha a coragem do Renan Calheiros, né? Do coroné, né? O coroné de Muricy, né? Mas, enfim, tem se revelado um sujeito que tem alguma dignidade, diferente do Moro, que é um cretino. Eu aqui falo. Quero que, inclusive, que chegue nele algum dia, que venha um processo, né? Porque, assim, algumas pessoas precisam dizer essas coisas, né? Deixa eu ver aqui, antes de continuar, o Alex está dizendo, será que vão dizer que o Bolsonaro está fazendo tratado com terroristas? Acho que não, são os hipócritas. São os hipócritas. Pois disseram Minas Gerais rico e óbvio, os gringos vêm aqui para ser solidários, ser bonzinho. Fabiano. Olha, eu não saberia te precisar, né, Fabiano? Mas pode ser. Talvez o Requião lançou uma outra questão, né? Uma operação militar na Venezuela, talvez. Não sei, não sei. Eu quero crer que eles vieram de bom grado, né? Que eles vieram com o interesse de ajudar. Eu não esperaria que fosse algo, uma cortina de fumaça. Mas mesmo que venham para ajudar, soa bastante hipócrita, né? Soa bastante hipócrita. Os médicos cubanos não puderam ficar aqui no Brasil, né? Que salvavam vidas em regiões distantes, áreas indígenas, áreas de quilombo, né? Áreas de sem terra, áreas isoladas, periferias de cidades, e que hoje estão sem médicos, né? Pois bem, essa reflexão é a reflexão inicial, né? A reflexão de Brumadinho, né? Lamentável, né? A gente fica sem chão, né? E torce, sinceramente, que haja um pente fino gigantesco, né? E que a Vale, que se chame o debate da restatização da Vale, né? Mineração não é uma coisa que tem que ser entregue ao bel prazer, assim. E aí o pior de tudo é que os liberais eles vão dizer que é o seguinte, né? Seu comunista bolivariano, quem controla, quem teria que fazer a vistoria é o poder público. É bizarro isso, é bizarro. O setor público, eu falo aqui como servidor público, então talvez pode até soar um pouquinho corporativista, um pouquinho talvez, mas assim, o setor privado é sempre tido como perfeito. O setor privado fez uma merda, matou milhares, matou algumas dezenas de pessoas, com certeza, e vão ser algumas centenas com os desaparecidos. Destruiu o meio ambiente, como já fez isso em Mariana. E quem tem que consertar isso é o poder público. São os bombeiros que estão lá.
quem está lá dando a cara para bater, lá indo lá, inclusive consolar as pessoas, são os vários espectros dos políticos da direita, né? O Bolsonaro foi de helicóptero, né? Enfim, mas foi lá fazer a sua averiguação, e hoje a Gleisi, o Pimenta, alguns parlamentares do PT, Margarida Salomão, estão lá no meio da lama, nem que for para escutar xingando as pessoas, mas estão lá, né? Então, a criminalização da política feita pela Lava Jato também leva esse tipo de desgraça, de que achar que o setor privado ele é o perfeito e que o público não presta. E para mim está ficando escancarado que o setor de mineração ele tem que ser algo de Estado. Porque, assim, tu não pode fazer um processo de mineração ao que dá a entender lá, é muito claro isso, ao bel prazer, do jeito que você bem entende, né? E aí você vem um presidente que diz que o IBAMA são xiitas que ficam multando. Olha como você é visto como servidor público, né? Quando você quer aplicar, né? Digamos, a lei para todos, né? A lei é para todos. Que lei para todos, né? Eu acho que a lei só serviu para o Lula, inclusive para adulteração da lei, para pôr ele na cadeia. A Janete que está falando que o corrupto manda o tal perfeito fazer justiça, retrocesso histórico nesse país. É um pouco que eu vou puxar agora na sequência aqui, tá? Segundo ponto, né, do nosso debate de hoje, e eu acho que esse que é o central, né, chutando as portas da hipocrisia. Eu começo falando que eu também fico extremamente entristecido com o exílio, né, do Jean Willis, mas eu compreendo o Jean Willis. Jean Willis esteve aqui em Chapecó, um sujeito muito inteligente, um sujeito que faz uma reflexão sobre linguística, uma reflexão sobre teologia, inclusive, muito melhor do que muito pilantra. Aqui mais uma informação, né? Os bombeiros, eu até tinha visto de passagem, né? Os bombeiros desmontaram, né, a tese de que eu acho que eu tinha falado isso, né? Que os equipamentos, né, os equipamentos do pessoal de Israel não é adequado para as buscas, né? Mas voltando ao Jean Willis, né? O Jean Willis esteve em Chapecó, ele conhece, por exemplo, o que aconteceu com o Marcelino Chiarello, vereador, professor aqui, que foi assassinado. Jean Willis conhece o que aconteceu com Marielle Anderson e quase aconteceu com a jornalista que se abaixou, né, no dia da execução, né? Inclusive ela teve uma entrevista na semana passada com o Juca Kfouri na TVT, no Entrevistas, eu recomendo, tá? Você buscar no YouTube aí você vai ver. Agora é Fernanda Tavares, se não me falha o nome da jornalista. Sua cor é legionária de partido, né? E é bom que a gente reflita sobre isso, né? A Marielle Franco, ela fez, e isso a jornalista fala, ela foi a candidata, né, numa leva aí de negras, feministas, da periferia, né, o empoderamento da mulher, lésbica, né, assumida, né. Ela foi candidata a vereadora no Rio de Janeiro e fez 46 mil votos. Foi a segunda maior votação de vereadora da história. Uma liderança jovem que nunca tinha sido candidata, que fez votos, pelo menos um voto, em todas as sessões do Rio de Janeiro. Então ela capilarizou a votação. E ela tinha sido assessora do Marcelo Freixo, hoje deputado federal, na época deputado estadual. Marcelo Freixo, e aí cabe lembrar um pouco, eu acho um tosco, um pouco Tropa de Elite, mas no Tropa de Elite 2, você trata um pouco sobre as milícias, né? Marcelo Freixo ficou muito famoso quando presidiu a CPI das milícias. Na eleição municipal do Rio de Janeiro, muito me estranhou que o Marcelo Freixo perdeu, e feio para o Crivella, nas periferias do Rio de Janeiro. Agora, alguns pontos, talvez, eu não estou dizendo que né? Eu estou dizendo que talvez, se a gente for fazer a reflexão, a gente começa a entender, começa a se preocupar. Depois eu vou falar de alguns artigos aqui que foram produzidos por diversas pessoas nesses últimos dias, né? Então, a Marielle poderia ser a candidata ao Senado do PSOL.
E no Rio de Janeiro, talvez é um dos poucos lugares que o PT, enquanto força política, já foi superado por outro partido, né? Maranhão, talvez o PCdoB com Flávio Dino superou já o PT. Talvez no Ceará o PDT com Ciro Gomes, Cid Gomes, faça uma equivalência, uma leve supremacia sobre o PT, né, no Ceará. Mas nos outros estados, basicamente, o PT, enquanto partido de esquerda, ele é a maior força política de esquerda, né? Em alguns lugares não tem aquela densidade, enfim, mas é o partido que sobressai no campo da esquerda, centro-esquerda. Né? Mas no Rio de Janeiro, nos últimos anos, você começa a perceber que o PSOL tem um protagonismo no campo das esquerdas que se sobrepõe ao PT. Sim, pelo menos eu compreendo desta maneira. Alguns estados do PSD, né, Paraíba, por exemplo, Pernambuco, né, esse espectro do centro-esquerda, acho que também ficam levemente à frente do PT, né, enquanto partido com maior densidade, capilaridade, enfim, e lideranças, né. Pois bem, se ela, Marielle, poderia ser a candidata a senadora, né, o Freixo poderia ser o candidato a governador do campo das esquerdas, era do campo das esquerdas. O Washington Quaquá, que foi prefeito de Maricá e também presidente do PT do Rio de Janeiro, presidente estadual, ele defendia o nome do Freixo como nome de unidade das esquerdas. Eu aqui quero fazer um meia-culpa. Eu critiquei o Freixo quando não assumiu essa candidatura. E talvez é muito fácil a gente falar isso de fora, né? Eu aqui faço essa meia-culpa. Eu sei assumir quando estou errado. Agora, eu entendi porque ele não quis ser candidato. Se ele não se elege, ele perde proteção do Estado. É terrível. É terrível isso. Pois bem, e aí nós vamos, né, o exílio do Jean Willis, um presidente patético que comemora, né, o Mourão nesse sentido, né, pelo menos fez uma fala mais adequada à responsabilidade que o cargo exige, né, que se o próprio Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara, né, que se um parlamentar é ameaçado, né, e que por conta disso tem que deixar o país, isso é ruim para a democracia e é ruim para a imagem do país. Tá? Mas o que eu queria falar especificamente? Tá? E vocês façam as interpretações que vocês julgarem necessárias. O processo de investigação que levou na Operação Os Intocáveis à prisão de alguns milicianos nos revela muita coisa. Por exemplo, algumas coincidências terríveis. Raimunda Veras Magalhães, mãe de um desses sujeitos milicianos, ex-capitão do BOP, né, Adriano Magalhães da Nóbrega, foi assessora de Flávio Bolsonaro. Daniele Mendonça da Costa, foi assessora de Flávio Bolsonaro, esposa de Magalhães da Nóbrega. Um dos sujeitos, Major Ronald Paulo, agora não me recordo direito o nome dele. Em dezembro de 2013, ele foi acusado de ter se envolvido em 4 execuções, né? 4 execuções, e 3 meses depois, ele foi homenageado por Flávio Bolsonaro, na época deputado estadual, pelos brilhantes serviços prestados enquanto policial. Tem mais coincidências. Queiroz, que agora está evoluindo, não é mais tudo culpa do PT, agora é tudo culpa do Queiroz, que parece que vai matar no peito e assumir tudo, né? Queiroz, policial também, aquele das movimentações milionárias, do dinheiro para Michele Bolsonaro, que foi assessor do Flávio Bolsonaro, e a filha Natália Queiroz, personal trainer, ao mesmo tempo que era personal trainer, era lotada no gabinete do Jair Bolsonaro, tá? Ele se refugiou no Rio das Pedras, uma periferia dominada pelo escritório do crime. Mas a coisa é mais grave. Em 2007, o Flávio Bolsonaro defendeu publicamente as milícias, dizendo que a sensação de impotência e o debate moralista da segurança, né, fez então com que ele defendesse as milícias. Fez mais. No Twitter, ele fez pouco caso da execução da Patrícia Scioli, aquela juíza que prendeu milicianos. Inclusive ele disse, Deus a tenha, mas o jeito que ela humilhava policiais nos julgamentos fez com que ela tivesse muitos inimigos.
Flávio Bolsonaro foi a única pessoa que não aceitou, que não votou pela homenagem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a Marielle Franco. Mas tem mais. O deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro, acho que é um tal de Rodrigo Amorim, do Democratas, rasgou a placa de Marielle Franco, aquelas placas que o pessoal fez para relembrar, para homenagear, enfim, na frente do governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, juiz, amigão do Bretas, da turma aí do Deltan Dallagnol, da turma do Carlos Fernando, da turma do Moro, dessa turma que acha que está escutando Deus falar no ouvido e que está fazendo uma cruzada cristã contra os malvados petralhas, né? E como se estivessem limpando o país do mar de lama da corrupção. Tá? Essa gente aí. O Witzel, um ilustre desconhecido que fez uma votação estrondosa nas periferias do Rio de Janeiro. Que o Valdir Zanzovo, isso aí, camarada, o Valdir Zanzovo, que eleitor de Guatambu também, né, o Valdir, né, também já teve uma ligação, tem uma ligação, né, com a luta sindical dos trabalhadores do transporte coletivo em Chapecó, né. Gente, então, assim, é o que eu ia dizer dos textos, né, então eu falei da eleição do Witzel. Se você pegar hoje na Pública, deixa eu ver aqui, a Pública, e depois eu posto, né, pessoal, no A Pública, né, um site, né, de notícias, uma entrevista com o sociólogo José Cláudio Souza Alves, que estuda as milícias há 26 anos, e que ele fala que a família Bolsonaro é herdeira política de deputados ligados aos grupos de extermínio nos anos 90. Ele diz mais, no Rio de Janeiro a milícia não é um poder paralelo, ela é o Estado. E, inclusive, ele diz, né, textualmente aqui, deixa eu voltar para cá, aqui para baixo aqui, ele diz ele vai dizendo, né, como a milícia atua, né, as extorsões, a questão do gatunete, de vender gás paralelo, de fazer segurança paralela, das execuções, né, enfim, né, no discurso do bandido bom é bandido morto, né, mas tem um detalhe aqui que ele fala da eleição do Witzel. Eu não deixei organizado antes, desculpa aqui, isso aqui é tudo feito em um certo improviso aqui, gente. Não tem. Enfim, mas a matéria depois eu posto, né? As pessoas poderão ler. Aí, o Celso de Barros, sociólogo também na Folha, ele vai mais duro ainda. Eu não estou conseguindo abrir na Folha porque eu passei ali, já estourei a cota, mas aqui no tijolaço do Fernando Brito, eu chamo a atenção o que ele escreve no último parágrafo da coluna, né? Bolsonaro e as milícias, né? Olha o que ele diz. É como disse na última coluna antes das eleições. Bolsonaro é o herdeiro ideológico da facção das Forças Armadas ligada aos torturadores, que não aceitou a abertura democrática e partiu para o crime. Esquadrão da Morte, garimpo, o jogo do bicho. É a mesma linhagem que nos deu as milícias. Essa herança agora ronda o Planalto. É muito forte o que Celso Rocha de Barros fala. E quando você pega os fatos e você vai interligando os fatos, né, você começa a ficar de cabelo em pé. O Márcio Adriano Dutra, um baita amigo nosso também, está dizendo que é uma bela reflexão, agradeço aqui. Tá? Mas voltando para cá, é muito forte o que Celso Rocha de Barros diz. Muito. Né? Mas tem mais. Eu estava confundindo. Na Carta Capital, né, o André Barrocal está dizendo que a eleição de Witzel uniu Flávio Bolsonaro e milícia denunciada. É aqui, então, não era naquele texto da Pública. Tá? O Witzel também tem essa coisa de achar que tem que dar tiro, enfim, arma. Então, olha aqui, o que ele está falando? Ele está dizendo que o Flávio levou o tal do Witzel para as campanhas, né? E que ninguém conhecia esse sujeito. E ele diz, literalmente, né? Que a Carta Capital diz que ouviu de um relato, né? De que o morador disse que. Deixa eu pegar aqui, já acho aqui, já vou achar aqui.
Ctrl F aqui, que eu digito o número 20, eu acho que eu acho o texto. Aqui, ó, olha só. Ele está dizendo, então, que um dia um morador de Rio das Pedras chegou ao trabalho e contou uma história sinistra a colegas. No sábado à noite, véspera da eleição, milicianos tinham feito correr uma ordem entre os moradores. Era para votar no número 20. O Witzel é do PSC, número 20. Nos avisaram os milicianos, vamos conferir a votação. Se o número 20 não tiver ido bem, todo mundo vai pagar. Ninguém na comunidade sabia quem era Witzel, nem que ele era o 20 na urna. Com medo da retaliação, muita gente votou. Na 179ª zona eleitoral do Rio, a qual pertence Rio das Pedras, o juiz teve 34%. E teve 41% na 119ª zona de Inhangá, local do alegado QG da milícia, onde o MP achou 50 mil reais cash e 290 cheques de valores gordos. Gente, somem todas essas matérias. Aproximem essas matérias. É apavorante pensar. Aquilo que o Celso Rocha de Barros escreveu, eu não lembro que ele tinha escrito isso na coluna antes das eleições na Folha, é muito grave. É muito grave. E você vê o juiz Moro se fingindo de cego, surdo e mudo. Né? Por isso que eu continuo afirmando, a figura mais cretina desse país se chama Sérgio Moro, que é um herói dos pés de barro. Um sujeito que prendeu o Lula para ganhar um cargo. Para ganhar um cargo de ministro da Justiça, porque é ali que ele vislumbra que será ministro do STF. Esse é o movimento que ele faz. É simplesmente apavorante que figuras que deveriam servir ao bem comum se prestem a isso. E que se prestem a anunciar que vão fazer jejum, né? Deltan Dallagnol, né? Jejum contra o Lula, mas não tem jejum agora que continua solto, não tem jejum contra o Aécio que vai assumir, não tem jejum contra todas essas acusações das milícias, né? Que por hora o Suqueirós só foi festejar lá no hospital. Aliás, é engraçado, né? Toda vez que eles vão depor alguma coisa, eles ficam doentes, né? Toda coisa que o cara vai depor parece uma doença. Agora é o Paulo Guedes, né? Então, por isso que eu digo, eu estou chutando as portas da hipocrisia. Pois bem, e para completar, hoje eu não vou dar nenhuma notícia boa, nenhuma. A única notícia boa, então, é o curso lá no canal Paz e Bem, recomendo, né? Acho muito bom a discussão sobre canudos que está sendo feita lá, nas segundas e nas quartas, né? E no Brasil 247 eles fazem nas terças e quintas. E, eventualmente nessa semana vai ser às sextas, a sexta-feira lá no canal Paz e Bem. Para completar, né? Para completar, vem uma fala do colombiano, né, que é o ministro da Educação. Eu até brinquei hoje no Facebook que dá a impressão de que os cargos técnicos do governo Bolsonaro, eles são os memes da internet que ganharam vida. Porque não é possível a quantidade de besteiras que essa gente fala. O pessoal pegou a Damares, mas talvez a pessoa mais normal desse governo é um sujeito que vai tomar café, que nem diz o Emir Sader, né, que vai tomar café da manhã vestido de astronauta, que é o astronauta lá, o Marcos Pontes, né? Mas o ministro Vélez Rodrigues hoje, ele falou algo terrível para quem pensa em acessar a universidade, quem está ali na lista do SISU, enfim. Uma coisa que ele falou, que a universidade não é para todos, que não é admissível um advogado dirigir um Uber. O cara deve pensar só no modelo cubano, né, que universaliza o acesso ao ensino público e algumas pessoas vão fazer outras funções, né? E isso não desmerece enquanto trabalhador. Mas isso acontece na Europa também, em Portugal, na Espanha, né? E o Brasil não está longe. Nunca você vai ter a lógica da universalidade para começo de conversa. Mas eu acho que toda pessoa que quer ter acesso ao ensino superior, ela precisa ter acesso ao ensino superior. E isso o Lula fez muito bem, os governos Lula e Dilma, né? Aí primeiro, depois da demissão do Cristóvão Buarque no MEC com o Tarso Genro, depois com o Haddad, com o Mercadante, veio lá como é que era José Paim, se não me falha a memória, depois veio o Renato, não, primeiro veio o Cid, né, o Cid Gomes, depois o Renato Giannini, aí depois, acho que depois voltou o Mercadante, se não me falha a memória. Pois bem, era o cenário do processo de expansão das universidades públicas para as cidades
polo nas suas regiões, porque isso tem um aspecto muito mais profundo, né? Que é você transformar a região do ponto de vista de usar a pesquisa, o ensino e a extensão para pensar os problemas de determinado local, para você mudar a concepção, né? A matriz econômica, para você poder avançar, para você poder vislumbrar, para você evitar daqui a pouco tragédias como a de Brumadinho, né? Eu tenho um professor da universidade que apontou hoje de manhã, né, o professor Milton, e disse, né, que os rejeitos lá da barragem podiam ser usados para fazer tijolo, por exemplo, que tem pesquisa nesse sentido. Tá? A professora Ana Cláudia Porto, lá de Cerro Largo, está falando que foi excelente, eu agradeço. O André, meu amigo, está dizendo perfeito. O Américo, morador aqui do nosso bairro também, só tem tapado como ministro, não sei elencar o pior. Bom, particularmente eu, se for para votar, os indicados do Olavo de Carvalho são uma tragédia, assim, Ernesto, Araújo, Damares, esse Vélez Rodrigues acho que também deve ser, porque fala em ideologia de gênero, e menino beijar menino, e menina beijar menino, que não tem que ensinar na escola. Patética, né? Até o Papa hoje falou que a educação sexual precisa existir. O Papa, enquanto religioso, diz que a educação sexual, né, não é um monstro, e que a questão do sexo é algo que tem a ver com Deus, né? Até porque é o seguinte, né, a própria lógica da renovação da vida, ela passa pela atividade sexual, né? É tão patético, é tão Idade Média, né? Mas não a Idade Média do Renascimento, a Idade Média do obscurantismo, né? De você botar bruxa nas fogueiras, de você queimar os hereges, de você fazer um processo de envenenamento, né? De livros, né? Como o Humberto Eco trata no Nome da Rosa, né? Ficção, mas nem tanto assim, né? O falecido Humberto Eco. Meus caros, como eu disse, né? Eu já estou falando há um bom tempo, não ia trazer notícia boa, tá? Não ia trazer notícia boa. Só desculpa aqui a parada, né? E aí, chutando a hipocrisia. Esse é o nome que eu dei para essa fala de hoje, né? E infelizmente um cenário assim de notícias terríveis, né? E com esse crime ambiental para piorar tudo, né? Já era um cenário ruim, né? Quando você tem um parlamentar renunciando ao mandato, tá? Renunciando ao mandato, a democracia brasileira ainda está sucumbindo, tá? Sucumbindo. Me entristece e me envergonha, enquanto brasileiro, você ter um sujeito como Bolsonaro como presidente, tá? Me envergonha. Isso não é chororô. Não é. Eu poderia estar aqui fazendo oposição ao Alckmin, por exemplo, do PSDB, e fatalmente estaria fazendo uma série de críticas, não é? Mas eu não teria vergonha, né? Porque pelo menos eu acredito que o PSDB iria manter as bases da democracia sólidas, e eu vejo elas desmoronando, tá? Mas para não dizer que não tem nada de ruim, que quero recomendar uma leitura para o cenário, que é a que eu estou fazendo agora, né? Não é da coletânea que vocês estão vendo ali atrás, né? Essa mini biblioteca no quarto de visitas, né? Uma coisa improvisada, mas que tem alguns livros aqui. Esse é um livro da biblioteca da universidade, aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, do Norberto Bobbio, A Era dos Direitos. Acho que as reflexões trazidas pelo italiano Norberto Bobbio, né? Tem vários desses exemplares na biblioteca do Campo Chapecó da UFFS, deve ter nas outras também, né? Uma leitura muito interessante para a gente conceituar e fortalecer, né, a resistência também, porque defender os direitos humanos passa por isso, né, pessoal? Então, meus caros, acho que é o que mais alguém aqui comentou. Não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver aqui, se eu descer aqui. Por hora ainda não, tá? Mas eu agradeço, né, as pessoas que acompanharam e quem quiser compartilhar, né, quem gostou e quer compartilhar e tal, fortalece um pouco essa ideia da reflexão também, e esse canal vai se portar sempre como uma voz também se juntando à resistência. Um abraço a todos
e um bom fim de tarde, né, e início de noite aqui.